Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no segundo domingo do tempo comum e, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, uma das ideias principais que se encontra na primeira leitura e no Evangelho é o chamado de Deus. Mas o chamado de Deus, ele não é apenas para aqueles que são vocacionados à vida sacerdotal, à vida religiosa. Não. O chamado de Deus é para todos nós. E nós percebemos que, já na primeira leitura, Samuel recebe o chamado de Deus. E ele não sabe identificar esse chamado. Ele não sabe, ele não percebe que Deus está chamando ele para caminhar com ele. E aqui também é interessante notar que nós precisamos sempre, na vida espiritual, na caminhada do dia a dia, tanto de lideranças que sejam lideranças sérias, honestas, equilibradas, e que se esforçam para viver a sua fé, porque essas lideranças também servem como aquele guia que ajuda o irmão a perceber o chamado. Assim também como precisamos de diretores espirituais, conselheiras espirituais, que ajudam na percepção do chamado de Deus. E Eli serviu para que Samuel pudesse perceber que era Deus quem o chamava. Nós vemos ainda no Evangelho que também aqui existe um chamado. Em primeiro lugar, aparece o diretor espiritual, São João Batista, que indica para os seus seguidores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já faz com que aquelas pessoas que estavam com ele, caminhando com ele, percebam quem é o Messias, quem é o Salvador, quem é aquele que é o bom pastor, que é caminho, verdade e vida. Ele indica. E eles, percebendo a indicação, aproximam-se de Jesus e recebem o chamado de Deus. Quando eles perguntam, mestre, onde moras? Jesus diz, vinde ver. É um chamado. Diz o Evangelho que André era um desses. Depois, percebemos que o próprio Pedro recebe o chamado dele. Porque ao ser apresentado, André apresenta Jesus a Pedro e ali também ele recebe o seu chamado. Então, nós temos a caracterização de vários chamados nesse conjunto da liturgia da palavra desse segundo domingo do tempo comum. Portanto, Deus nos chama. Deus chama o tempo inteiro. Deus faz o seu convite para nós. Nos chama pelo nome, um chamado pessoal, assim como chamou Samuel, mas também nos chama pelos vários sinais, pelo testemunho de outras pessoas, para que nós possamos acolher a sua vontade, para que nós possamos entrar numa dinâmica de conversão, de restauração da nossa vida. O chamado é sempre porque somos amados, porque fomos feitos para viver a eternidade com Deus, e Deus que se preocupa de que cada um de nós receba a salvação que Ele nos oferece, por isso Ele nos chama à conversão, nos chama a nos deixarmos nos converter, e quando vivemos esse processo, também estamos nos deixando santificar. E nos deixando santificar, estamos aos poucos, gradativamente, começando a participar da vida divina,
que chega à sua plenitude na eternidade, naquilo que nós chamamos céu. Então somos chamados à conversão. E dentro dessa conversão, no amor, somos chamados a servir. E veja bem, o mundo também nos chama. O mundo também tem os seus convites. A mentalidade mundana, o mundanismo, como diz o Papa Francisco em um dos seus documentos, também nos chama com a sua mentalidade distorcida. O mundo nos chama ao egoísmo, ao individualismo, estimula isso em nós. E nós somos chamados por Deus para sairmos do egoísmo e para servirmos uns aos outros, para irmos ao encontro do irmão, da irmã, para quebrar toda a estrutura de egoísmo que está no mundo, mas também que está em nós através do pecado. O mundo nos chama, infelizmente, dentro de uma mentalidade do ódio, da raiva, do conflito, da agressividade. E Deus nos chama a quebrar esse tipo de estrutura e nos dá, no seu chamado, o maior mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, é um chamado a amar, é um chamado a amar aos moldes dele. Ele é o referencial para quebrarmos a estrutura de ódio do mundo, de raiva do mundo, de ressentimento do mundo. O mundo no qual nós vivemos, que, claro, também tem suas coisas boas, mas existe uma mentalidade que, infelizmente, nos chama e incentiva a não perdoar, a alimentarmos mágoa e ressentimento, conflitos e guerras. Enquanto que o chamado de Deus para nós é sempre um chamado que quer quebrar com essa estrutura e nos ajudar a perdoar e a pedir perdão. Estar atentos ao chamado de Deus que nos convida sempre a isso. Diante dos conflitos, sermos promotores da paz e não aquele que incentiva o conflito. O mundo, a mundaneidade, o pensamento distorcido dentro de toda uma mentalidade mundana, nos incentiva e nos chama a fazer o mal. E o chamado de Cristo para nós, dentro da nossa vocação à santidade, dentro da nossa vocação de amarmos, dentro da nossa vocação cristã, dentro da nossa vocação que Deus tem para nós, que é o céu, nos chama a fazer o bem, a promovermos o bem, a quebrarmos a estrutura de maldade em nós, primeiro, e fazendo isso com as nossas atitudes de praticando o bem, quebrarmos a estrutura de maldade no mundo ao nosso redor. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo, na sua mundanidade, infelizmente, chama, convida, incentiva, às vezes até de maneiras bem sorrateiras, imperceptíveis, a falta de diálogo. Tudo na mentalidade mundana, muitas vezes é resolvida com a briga, com a discussão, a pessoa que não sabe falar porque já fala agredindo, a pessoa que não sabe ouvir porque já se ofende com aquilo que é dito, e aí nós nos desentendemos. Esse é o chamado do mundo. O chamado de Deus para nós é o diálogo, para quebrar a estrutura de conflito. É no diálogo, nas nossas relações humanas, incluindo família, comunidade, trabalho, grupo, movimento, igreja. É no diálogo que nós somos chamados por Deus a superarmos os conflitos que a vida nos oferece nos nossos relacionamentos. O diálogo que, inspirados no amor de Deus, nos ensina a saber falar sem agredir o outro.
e a saber ouvir sem se sentir ofendido e saber crescer com aquilo que eu estou ouvindo. Esse diálogo que Deus nos chama para vivenciar é um diálogo que tem potencial de resolver os conflitos, de superar os atritos. Quando nós não vivemos nessa lógica, vivemos brigando. O mundo, na sua mundanidade, infelizmente tem incentivado, inclusive isso encontra eco nas redes sociais, que nós perdemos muito tempo com elas, né? Horas diante de uma tela de celular ou de computador, que poderíamos pelo menos reservar um tempo para uma leitura mesmo de obras literárias e também a leitura da palavra de Deus. Mas o mundo nos incentiva, especialmente nas redes sociais, a intolerância. Nos chama a sermos intolerantes, os famosos cancelamentos. A gente mal sabe de um fato, ou alguém age diferente de nós, pensa diferente de nós, então o mundo incentiva a agressividade, a intolerância com a pessoa que é diferente de nós. Veja bem, eu posso até não concordar com o outro. A diferença da outra pessoa para comigo pode até ser uma diferença gritante, até uma diferença de fé, mas isso não me dá o direito de ser intolerante, de ser mal educado, de ser agressivo, de ofender a outra pessoa que pensa diferente de mim. Portanto, o chamado de Deus é sermos tolerantes, aprendermos a conviver, mesmo que eu não concorde com o meu opositor. Senão, do contrário, nós vamos nos matar, ou então vamos viver brigando e cancelando as pessoas. Então, o chamado de Deus, diante de tantas situações da vida, por exemplo, nos chamam a ter paciência. E muitas vezes o chamado do mundo nos convida a sermos impacientes, a querermos as coisas para já. E aí, porque eu quero a coisa já de imediato, eu não sei esperar, eu não sei dar tempo ao tempo, eu me precipito e acabo até tomando decisões equivocadas e tratando mal as pessoas, porque eu não ouvi o chamado de Deus que me pede paciência, calma. As coisas não se resolvem do dia para a noite. Em certas situações é preciso, dentro daquilo que eu falei também da tolerância, ter paciência. O chamado de Deus para nós. Você vê então que o chamado não é só uma questão vocacional para o matrimônio. Você vê então que o chamado não é só uma questão vocacional para ser religioso, sacerdote, ou diácono, ou religiosa. Não. É um chamado vivencial para acolher o ensinamento de Deus e fazermos o esforço, mesmo com as nossas limitações, de estarmos atentos ao chamado de Deus, reconhecer que Deus que fala, para não sermos como Samuel, que Deus falou e ele não conseguiu identificar. Quantas situações na nossa vida que Deus fala calma e nós nervosos. Quantas situações na nossa vida que Deus fala perdoa e eu não perdoo. Quantas situações na nossa vida que Deus chama e diz tem paciência e eu fico impaciente. Quantas situações na nossa vida que Deus fala silencia e eu estou no barulho. Quantas situações na nossa vida que Deus chama a fazer o bem e eu acabo preferindo ouvir o barulho, o chamado do mundo e fazer o mal. Portanto, ouvir o chamado de Deus, estar atentos para a voz de Deus que se revela na sua palavra, que se revela nos seus mandamentos, que se revela na doutrina e ensinamento da igreja, que se revela na tradição da igreja, que se revela na pregação da igreja, que se revela na igreja que é continuadora da missão de Jesus Cristo. Inclusive, na própria leitura, Jesus já está dizendo que Pedro, nesse domingo, que era Simão, vai se tornar Pedro, vai ser pedra e vai ser o primeiro Papa.
Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é importante estarmos atentos ao chamado de Deus, que não se trata só de você seguir uma vocação específica dentro da igreja, mas de estar atentos para o ensinamento dele, que quer nos orientar, para podermos, escutando os seus ensinamentos, repensar as nossas atitudes, aquilo que em nós precisa ser trabalhado pela graça de Deus, mas também que precisa da nossa colaboração para que haja uma verdadeira conversão. Portanto, nós estamos ouvindo, que dentro de todas essas situações, o chamado de Deus para Samuel e para Pedro. Nós temos uma pessoa passando mal, mas vamos deixar ok. Então, vamos manter a calma. Já estão socorrendo ele, vamos continuar a celebração. Bem, meus irmãos, ainda dentro da homilia, nós gostaríamos de exatamente destacar que é preciso, no chamado de Deus para nós, praticarmos a justiça diante de um mundo que, infelizmente, nos chama a praticar a injustiça. Muitas vezes, no chamado de Deus, não é percebido por nós porque estamos no barulho. Muitas vezes o chamado de Deus não é percebido por nós porque fechamos o nosso coração. Muitas vezes o chamado de Deus acaba como aquela semente que é jogada e cai à beira do caminho, porque, infelizmente, nós nos fechamos. Então, neste segundo domingo, nos é proposto que nós estejamos atentos ao chamado de Deus e que nós possamos ouvir as orientações como de Elias e como também de André fez para Pedro, para que o chamado de Deus pudesse entrar no coração deles e renovar as suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.